tive a oportunidade de participar de um reality show, o programa The Taste Brasil. Isso foi uma experiência muito bacana para mim, porque abriu muitas portas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, contando sempre uma história incrível e sempre com convidados muito especiais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, coloque os comentários e compartilhe esse conteúdo com todos aqueles que vão gostar de toda essa história que vai ser contada hoje aqui. Quero agradecer também o mais novo patrocinador do nosso podcast, a agência de comunicação Brunti Ciative, uma agência de marketing, de assessoria de imprensa, gestão de tráfego pago. Então, se você tem um negócio, um pequeno negócio, médio negócio ou grande negócio, a agência Brunti Ciative está pronta para te atender com garantias de resultados. Eu tenho certeza que a sua marca vai fazer grande sucesso na mídia, na internet e com o seu público. Então, vou deixar aqui na legenda os contatos da agência Brunti Ciative. Um grande abraço para a Vanessa, para a Lua e para toda a equipe. E também agradecer ao nosso tradicional patrocinador, o Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos, com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil, sempre próximo de você. Cuidar da sua audição é essencial. Todas as pessoas, independente da idade, devem realizar anualmente uma audiometria e verificar a sua audição. Afinal de contas, apenas 10% das pessoas que têm perda auditiva sabem, conhecem, e as consequências elas são graves. Afinal de contas, a perda auditiva, ela traz como principal fator de risco da demência é a perda auditiva. Então, cuide da sua audição. O Espaço da Audição tem os melhores profissionais, os melhores produtos, com preços super acessíveis, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, entre no site www.espaçodaaudição.com.br e agende o seu horário. E hoje, eu tenho o prazer de receber um convidado super especial aqui, o Bruno Monreal. Ele é chefe de cozinha, ele é consultor também na área de gastronomia, maratonista, enfim, ele tem várias histórias bacanas que hoje a gente vai conhecer. Obrigado pela sua presença. E eu que agradeço o convite, Claudio. Obrigado. Bruno, você tem uma história bem legal, afinal de contas, você é um chefe, acho que muitas pessoas que vão identificar, né, porque afinal de contas você também já participou de um reality, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como começou essa paixão pela cozinha? Como você se tornou um chefe de cozinha? Não, legal. Logo quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei em buffet infantil, por incrível que pareça. E essa paixão por cozinha cada vez mais foi aumentando. Quando eu entrava na cozinha, via as pessoas fazendo preparações, e isso me deu aquela vontade mais de aprender. E foi crescendo aquela vontade, comecei a trabalhar em outros buffets de casamento, e tive a oportunidade de morar fora. Para mim foi uma experiência única, essa parte de colocar uma mochila nas costas e ir para fora do Brasil. Não é fácil, mas cresceu muito a minha, não só personalidade, mas como pessoa e vivência de sair da casa dos pais logo cedo e colocar uma mochila nas costas e ir embora do país foi uma vivência muito interessante, muito legal da minha parte. Mas quando você começou em buffet, ajudando ali na cozinha, Comecei de ajudante na cozinha. e você Comecei de já ajudante. cozinhava em casa, essas coisas já É, gostavam, mais ou menos? minha mãe e minha avó era. Eu sempre olhava assim para elas com aquele olhar de: meu, vocês fazem isso com tanto gosto, sabe? Tanta paixão pela cozinha. E sempre me deu aquela vontade de aprender mais. Mas cozinha de casa é totalmente diferente do que a cozinha de um restaurante, de um buffet, de um hotel. Então, cozinhar em casa é uma coisa. Eu sempre falo para todo mundo. Acaba sendo por prazer, não por obrigação, né? Isso. Isso muda totalmente. Muda muito, mas não que necessariamente você não precisa ter prazer para tá numa cozinha industrial, para estar numa cozinha de um restaurante ou um hotel ou então um buffet.
Porque se você não tem prazer, não tem paixão pela tua profissão, pode ter certeza que esse tempo não dura muito. E você decidiu ir para fora justamente para estudar a gastronomia? Isso, decidi estudar. Primeira parada foi na Irlanda, onde eu tive bastante acesso a outras culturas, porque na Irlanda por mais que seja um país pequeno, tem muito estudante, tem muito outras culturas ali dentro, Tem muitos brasileiros lá muitos também, né? brasileiros, mas tem gente do mundo inteiro ali, entendeu? Então a gastronomia lá é muito ampla, porque você tem restaurante francês estrelado, você tem restaurante espanhol estrelado, você tem restaurante irlandês, você tem restaurante inglês, então a cultura é muito ampla, muita gente vai para lá para estudar, então eles conseguem ampliar essa parte na gastronomia. Uma curiosidade, né? Porque as pessoas hoje que querem estudar gastronomia, muitas vezes vão para fora do país. O Brasil ainda não tem uma boa referência para isso? Não, o Brasil tem referência, mas lá fora a vivência é totalmente diferente. Eu falo que aqui a gente tem algumas matérias, eu dou palestra e aula em alguns lugares também, e aqui a gente tem praticamente 2 anos de matéria que a gente fala escrita, não é operação, Não é não é prático, né? prático. Então, lá é 4 anos prático. Desde o primeiro De dia, 3 a né? 4 anos, em muitos lugares, prático. Então, a tua didática naquilo é a operação. Você já aprende na operação. Então, aqui você fica praticamente um ano, 2 anos aprendendo ali Teorias, né? teoria e que, na verdade, na gastronomia você não precisa de teoria. Você precisa de prática. Exato. Eu conheci muito chefe de cozinha que não sabe ler nem escrever, mas está tocando uma operação como uma pessoa que tem estudo não consegue tocar. Então a gastronomia é prática. Nesses cursos você aprende todos os tipos de culinária do mundo inteiro? Eu fiz alguns especializados, alguns cursos especializados fora da faculdade, claro. Então você aprende um pouquinho de. A minha parte é sempre pro Mediterrâneo. Eu Uhum. amo frutos do mar, entendeu? Então eu fui mais voltado a cursos para a parte mediterrânea, para a parte de frutos do mar, peixes. Então isso fez eu criar um know-how maior nesse segmento. Nesse segmento. É. E é verdade que um dos seus primeiros projetos de sucesso foi com comida grega, é isso? Isso, com comida grega. Foi comida grega e comida mediterrânea. A gente para ali entre a Grécia, ali a parte do mar Mediterrâneo, pega um pouquinho de Turquia, um pouquinho de Espanha. Sempre gostei dessa parte dessa culinária mais para a parte do Oriente. E como que é construir um cardápio? Eu falo que é sempre um desafio, porque construir um cardápio, você tá ali querendo passar a tua identidade da gastronomia, a tua identidade, os seus pratos para outras pessoas. Não é todo mundo que você vai agradar. Eu E é, sempre, e é difícil, né, criar sua própria marca, né? Porque isso, existe já tantas. porque a maioria copia, É, mas quando você quer colocar a sua identidade de gastronomia, fica muito mais difícil. Porque não é aquilo que eu tô falando, não tem aqui cê- a fatia do bolo, ela é muito ampla para algumas tendências da gastronomia. Mas quando você coloca a tua identidade, um cardápio autoral, é muito mais difícil. Porque o pessoal está acostumado hoje em dia com o trivial. é. Então, até mesmo nas consultorias onde eu faço, tem que ter muito diálogo com o dono para escutar onde ele quer chegar. Porque muitas vezes a pessoa quer aumentar o faturamento, só que tem medo de mudança. Tem medo de colocar, putz, eu vou tirar o arroz e feijão, que é o trivial, e vou colocar uma Vou comida. usar, né? Vou usar, vou colocar. Não, mas o arroz e feijão tá me dando dinheiro já. Não, mas eu quero aumentar o meu faturamento. Então você precisa ser diferente. Se você quer aumentar o teu faturamento, você precisa ser diferente. Você precisa arriscar. Então na gastronomia é isso. Você tem que arriscar.
E também montar um cardápio, além de pensar no sabor, essas questões, tem todo um aspecto logístico também dentro da cozinha, dos ingredientes, preparo, né? Você tem todo um sistema logístico que você tem que pensar. E olhar a sua estrutura. Porque muita gente quer fazer um cardápio amplo e não tem uma estrutura que aguente isso. Exato. Então, às vezes, a pessoa tem 3, 4 funcionários dentro de uma cozinha e quer atender 200, 300 conversas. Então, isso acaba sufocando os funcionários que estão ali e acaba saturando também. Então, a gente tem que entender muito bem a estrutura, parte logística, parte de compras, para poder colocar um cardápio ideal para aquele negócio, para ser um cardápio de sucesso. Então, tem muita gente que abre negócio, abre um restaurante e me liga depois de 3, 4 meses. Ah, Bruno, você consegue me Me ajuda salvar? aqui. Me ajuda. Entendeu? Porque às vezes coloca uma coisa que a pessoa no fundo sabe que não que tá fazendo errado. Aí ele em vez de contratar um serviço de consultoria antes da abertura do negócio, Ele faz para apagar o incêndio, né? ele abre o negócio, aí depois quando começa a queimar, perder um pouquinho de cliente ou não conseguir atender aquilo que ele espera, aí sim ele entra em contato. Aí a gente vai lá, paga um incêndio. E recuperar uma imagem é pior, né? Do que já começar planejado, né? É muito difícil, porque eu sempre falo para todo mundo quando tá abrindo um negócio e a gente faz o cardápio do zero. Você abre um negócio, é mais fácil você. Hoje em dia todo mundo ele quer subir, então ele quer ter um negócio de sucesso. Eu prefiro falar para o meu cliente que eu prefiro ficar na linear para ele conseguir estruturar a equipe dele. Então ele vai ficar na linear durante uns 6 meses. O faturamento não precisa ter aquela. Porque hoje em dia as empresas é montanha-russa. Exato. Sobe e desce. Todo mês é uma loucura. Então eu prefiro que o cliente fique na linear e comece a subir aos poucos. Porque você sobe Mais estruturado. estruturado, exato. Então, tem muita gente que abre o negócio, aí já coloca, vou colocar o marketing gigantesco no meu negócio, preciso bombar o meu negócio no primeiro mês. Ele consegue bombar no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Aí ele O sobe. problema é sustentar isso, né? Não consegue sustentar. São poucas empresas que conseguem sustentar. Porque ele não tem o operacional dele é novo. O negócio é novo. Então ele não consegue ter a estrutura para atender a quantidade de cliente que ele está almejando. Então isso acaba queimando o negócio. Isso é interessante você falar, porque assim, é, eu acho que as pessoas, quando elas gostam muito de algo, elas pensam muitas vezes em montar o seu próprio negócio, né? Isso serve para todas as áreas, na gastronomia, na área da saúde e tal, né? Só que muitas vezes você ter um negócio não vai se limitar só àquilo que você sabe fazer, né? Cozinhar bem, ou ser um bom médico, ou um bom dentista. Você tem que aprender muitas outras coisas que às vezes falta de base, né? O empreendedorismo, as finanças, gestão, né? Liderança, porque é um trabalho totalmente em equipe também, né? Você não faz nada sozinho na cozinha, né? Você precisa de outras pessoas. Então muita gente, eu até costumo fazer reunião em algumas empresas para falar com os colaboradores de forma transparente, entendeu? Que hoje com o colaborador você precisa ser transparente, porque senão ele acaba te entendendo de forma errada. Então, quando você vai falar com um colaborador, essa parte estrutural, essa parte que um precisa do outro, tem muita gente que é muito individualista. Tá ali, a gastronomia tem essa parte de estrelismo, né? Sim. Aqui no Brasil ainda tem esse estrelismo. Então, tem muita gente que fala assim: você está criando um cardápio, você tá lá, vai ser o chefe Bruno Monreal que vai levar a estrela com você nesse cardápio. Não, não sou eu. É a minha equipe que eu formo durante aquele tempo que o cardápio fez sucesso, são Que executam ali na. eles que executam, eles que estão na operação. Então são eles os vencedores desse cardápio de sucesso. Não é só uma pessoa. Sim. E existe isso aqui no Brasil ainda, é uma pessoa só que faz sucesso. E esquece
da pirâmide embaixo que está ali no operacional, naquela loucura do dia a dia, entendeu? Então, A gente está falando de pessoas que montam restaurantes, né? Então, se você tem todo um trabalho que acho que é bem complexo de você definir o cardápio, depois você tem que treinar a equipe com esse cardápio, né? e isso é o mais difícil, porque tem muita gente que pensa que é só teoria da ficha técnica. Não funciona. Então, eu vou fazer uma ficha técnica bonitinha, com todas as gramagens. Não, esquece. Não funciona. Na operação, a pessoa não vai ficar pesando 1 grama de sal, 3 gramas de açúcar. Não vai É a ficar prática ali, não né? vai ficar cronometrando quanto tempo que a massa está cozinhando. Não, não. É a prática que leva à perfeição, entendeu? A pessoa Então, vai, na hora vai ter que ter o feeling ali do negócio, né? isso, tem que ter o taste, não tem jeito. Você tem que sentir ali o sabor para ver se tá faltando um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Isso é difícil de você ensinar para as pessoas. É muito difícil, porque cada um tem um paladar diferente. Então, para você colocar, tentar chegar num paladar igual para todos, existe muito treinamento. Hoje eu sou chefe executivo de um hospital e quando eu cheguei lá foi muito difícil para mim, porque a cozinha ela estava meio bagunçada, vamos dizer. Então, a operação de manhã era totalmente diferente da noite. Então, a pessoa passava, Não tinha uma padronização, não né? existia uma padronização de processo. Isso é muito difícil da gente corrigir quando a operação está em andamento. E quando tem duas equipes, é mais difícil ainda. Porque o cozinheiro da manhã, ele tem outro know-how, outra experiência do cozinheiro da noite. Aí acaba ficando coisas Há distintas, né? coisas distintas. Então aí você tem que juntar os dois cozinheiros e treinar eles da forma que fique clara para eles. Porque nem todo mundo é igual. Então é aquilo que eu falei. Às vezes, para a pessoa, às vezes pode estar um pouquinho salgado, às vezes para o outro pode faltar sal. Então, para você chegar num paladar ideal, mais próximo a que eu quero, tem que existir muito treinamento. Isso é uma coisa também bastante interessante que eu queria explorar um pouquinho. Então, se você sempre reclamou de comida de hospital, né? Nem todo hospital tem comida sem sabor, não, né? O Bruno é chefe de um hospital aqui em São Paulo, bastante renomado. E eu queria te perguntar justamente sobre isso, as particularidades que você tem que pensar cozinhando dentro de um ambiente de hospital para pacientes que às vezes têm restrições, tudo. Acaba sendo algo meio que personalizado também, não? É muito personalizado. E para mim, que vim da escola de restaurante, da alta gastronomia, no começo foi muito difícil ter que montar um cardápio junto com o nutricionista. Então, a nutricionista que está ali chefiando aquela área também tem que ter uma parceria junto. Então, na verdade, a maioria de chefe de cozinha, de chefe executivo, não gosta muito de nutricionista, porque a nutricionista sempre dá aquela Tira isso, tal. isso, dá aquela cortadinha, entendeu? Isso aqui tá errado, vamos melhorar, vamos colocar menos carboidrato, vamos colocar mais proteína. Isso é um pouco complicado. Mas quando o trabalho tem essa junção, essa parceria, aí o cardápio é de sucesso. Mas é muito difícil, porque o pessoal tem aquela visão de, comida de hospital é aquela comida sem sal, sem sabor. Então, isso mudou. Então, hoje em dia, num dos melhores hospitais aí de São Paulo, serve uma alta gastronomia para o paciente. Não só para o paciente, mas também para o acompanhante que está junto com ele. E é bem interessante esse conceito, né? A gente nunca imaginou que dentro do hospital você pudesse ter essa alta gastronomia, né? É, E hoje é bem interessante. hoje mudou, mudou. Essa parte de hospital, de trazer uma alta gastronomia, para não ficar uma coisa meio que todo mundo tem aquele preconceito de, vou no hospital, vou comer aquela comida sem sabor. Meu, não, vou fazer a cirurgia, não quero ficar lá. E hoje em dia os pacientes querem ficar lá, pagam para ficar lá, como se fosse um hotel. Então São muito bem tratados, né? são muito bem tratados. Então é uma experiência totalmente diferente, é voltado para a experiência mesmo. Em que momento
te deu um insight assim, vou montar meu próprio negócio? Eu voltei para o Brasil em 2017. Foi uma. Na verdade, foi um baque muito grande. Quando você vive na Europa, você volta para o Brasil, você fala assim: meu Deus, mudou. Sabe? Você percebe que as coisas parecem que estão fora do lugares. Você vive um tempo fora e depois você volta para o seu país de origem. Bem ou mal, você pega alguns costumes. E pensei em 1000 vezes em voltar novamente. Só que eu tive a oportunidade de participar de um reality show, o programa The Taste Brasil. Isso foi uma experiência muito bacana para mim, porque abriu muitas portas. Para Tá? quem tiver interesse em ver no YouTube, é na 4ª temporada que você Quarta participou. temporada, isso, quarta temporada. Conta um pouquinho dessa experiência também. É, vou contar, porque é uma experiência que não é fácil. A gente Mas, tem essa. mas você participou primeiro do reality ou primeiro você abriu o restaurante? Não, primeiro eu participei do reality. Tá. E aí, quando eu saí do reality, eu falo que minha vida mudou bastante. Deu uma alavancada grande. Então eu voltei para o Brasil com a ideia de abrir a minha empresa de consultoria gastronômica. Abri a minha empresa de consultoria gastronômica e logo após disso, depois de 3 meses, eu consegui ser selecionado para o programa. É extremamente difícil, né? São É muitos muito, candidatos. muitos candidatos. Chegou a 30 mil candidatos. Nossa. Para ser selecionado 30 pessoas. E essa pré-seleção, todo mundo tem que cozinhar alguma coisa? Todo mundo tem que cozinhar. Então é meio que. É meio que. Não vamos dizer que é sorte, né? É muita bagagem que eles procuram. Mas deve ser tipo aqueles programas de música. Deve ter coisa boa, mas deve ter cada coisa Não, deve também. ter de. Não, 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 não. Deve não, tem de tudo, né? É porque muitas coisas a gente não vê. A gente só vê na etapa que a gente tá. Então, mas é muito complicado, porque eu falo assim, todo mundo me pergunta, putz, como foi a experiência num reality? Meu, imagina 10 câmeras em cima de você e você tendo que cozinhar, a pessoa tendo que falar com você. Tira o foco, né, Você fala, também. meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. Será que eu tô fazendo certo? Porque você tem que responder a câmera. Então é bem complicado. E o nervosismo Fora a também. competição, né? E o nervosismo, porque você fala assim, meu, se eu não passar dessa prova aqui, eu não vou ser selecionado, isso pode acabar com a minha carreira. Principalmente a primeira, né? Se você não faz logo de cara um bom trabalho, uma boa É, apresentação do seu trabalho e, ali, né? e o pessoal que me conhece viu a primeira prova, tava num nervosismo tão grande que eu deixei a panela, eu fiz uma bochecha de porco, e na panela de pressão deixei queimar. Então, Nossa, logo na primeira na, prova. na primeira prova. Aí vem aquele cozinheiro de raiz que tem dentro de você. Fala assim, meu, você precisa fazer um prato em 5 minutos. Então eu queimei. A gente tinha, não me recordo direito, mas eu acho que é 50 minutos que a gente tinha para fazer uma colher, no The Taste Brasil é tudo servido dentro de Finger uma colher. food, assim, Finger né? food. E eu tinha que cozinhar uma bochecha de porco em 5 minutos. Então foi meio que estratégia de guerra ali, né? Aquele cozinheiro raiz entrou, cortei a bochecha ela bem fininha e consegui cozinhá-la em 5 minutos. E consegui entregar Uau. e fui selecionado para fazer parte do programa aí. Já entra nervoso. Aí você se depara com essa situação, queimou, bate o desespero. Pensar numa solução ali É, rápido é algo extremamente e- difícil, né? mas na cozinha a gente precisa pensar rápido, porque todo dia acontece. Ah, eu tenho um prato para entregar meio-dia, meio-dia e meio, certo? Se esse prato às vezes acontece alguma coisa, ou passa o ponto da carne, ou passa o purê, ou então eu não tenho um insumo para entregar, eu Buscar alternativa ali, né? preciso e a alternativa tem que ser na hora, eu tenho que pensar rápido. Na cozinha você tem que pensar rápido. Então tem muita gente que entra na cozinha e ainda fica meio devagar. Não funciona. Você tem que ser rápido naquilo que você faz. Para você conseguir entregar
e ter e ter uma e ter uma criatividade maior naquele tempo que você tem para entregar um prato. E aí que entra o estudo, né? Porque é uma área que tem que estudar muito, e quanto mais você estuda, você também pensa mais rápido em alternativas, né? Ou às vezes correções que ali precisa fazer. Bom, isso aqui o paladar não ficou bom, como que eu vou corrigir isso para não ter que refazer do zero, né? Então, esse domínio é essencial. O estudo, eu sempre falo, o estudo é necessário, a gastronomia ela muda muito rápido. Então, se você deixar de estudar um ano, um mês, você fica para trás, porque as tendências mudam. Então, a gastronomia ela é muito rápida. Então, hoje a gente está na era do comfort food. O que é o comfort food? É uma comida afetiva, aquela comida que te abraça, que faz você ter memória afetiva em cada garfada. Então, isso, às vezes você tá ali com um prato elaborado de alta gastronomia, só que você faz lembrar, meu, esse prato aqui tá me lembrando da minha avó. Tá lembrando da minha tia, quando eu ia na casa dela, brincar com meus meninos. É isso. O comfort food está em alta. E com certeza, daqui um ano, daqui alguns meses, isso passa. Então, se você não estiver estudando ali diariamente, ou então pelo menos uma vez por mês, você precisa se atualizar. É igual o celular. O celular tem um modelo novo a cada 3 meses, a cada 6 meses. E a gastronomia é igual. E voltando ao reality, né? Em 5 minutos você conseguiu preparar. Só que os jurados, eles estavam vendo tudo que estava acontecendo ali. E qual foi a surpresa deles em você ter conseguido finalizar a tempo? Porque talvez muitos ali achavam que você não ia conseguir entregar. Eu acho que a maioria achou que eu não conseguiria entregar. Porque a bochecha de porco ela é muito difícil. É muito difícil para você cozinhar. Ela é muito dura, tem muita fibra. Então ela precisa de um processo de cocção. Tem que ser uma cocção lenta ainda, porque ela tem que ficar macia, ela tem que ficar saborosa. Então, É uma delícia, eu adoro. bochecha de porco para mim é um dos pratos prediletos. Então para você conseguir ter esse raciocínio rápido e criar uma estratégia para entregar, eu acho que isso fez também eles olharem com outros olhos para mim. Até Foi pela bem bacana. capacidade de se reinventar ali, né? Isso, e não é só isso me trouxe, essa parte de reinventar, me trouxe muita coisa pro restante da minha vida. Porque o reinventar me ajudou muito, principalmente depois que eu abri o meu negócio. Eu abri o meu negócio em 2019, começo de 2019, e depois de 6 meses veio a pandemia. Então, Um desafio aí. para mim foi muito difícil. Então eu fiquei 6 meses com o negócio aberto. Até frustrante, né? Porque você se preparou tanto para esse momento, aí chega na hora e. Fiquei com o negócio aberto durante 6 meses, a gente tava bombando, o restaurante tava em crescimento, projeção, muita parceria, faturamento cada vez mais alto. Aí veio a pandemia e eu tive que me reinventar. Então é muito complicado, eu falo para todo mundo, eu coloquei uma alta gastronomia dentro de uma caixinha. Então foram muitos testes. Eu fiquei quase um mês inteiro enfornado dentro de uma cozinha, testando como que eu ia colocar uma alta gastronomia dentro de uma caixinha. E também com um tempo de entrega ali, né? Que poderia mudar. E o problema que eu sempre, na época, eu acho que todos os cabelos brancos foram nessa época da pandemia que eu ganhei. Eu fazia um empratamento perfeito dentro de uma caixinha. Na hora que chega. Aí eu vi o motoboy, a primeira vez que ele saiu com uma caixinha, lombada, ele empinando a moto. Aquilo ali eu quase morri, eu queria sair correndo atrás do cara. Eu falei assim, meu Deus, o que o cara tá fazendo? Eu demorei 10 minutos para empratar aquele prato para ficar perfeito. Ele deu uma empinada ali, com certeza foi
A alta gastronomia acabou, chegou bem desconstruída. É. Às vezes eu ligava para os clientes e chegou bem, tal, tal, tal. Não, não, chegou meio desconstruída, o cliente fala. Então é muito difícil, porque a pandemia me fez, em alguns momentos, pensar em desistir. Então, não foi fácil para mim, lógico, para todo mundo não foi fácil. Mas quem tem um negócio, foi muito complicado. Sem dúvida. Ainda mais quem estava começando, né? Que não tinha já uma estrutura financeira, porque na verdade estava até descapitalizado, porque teve que fazer grandes investimentos para montar, e a gente sabe que custa caro, né? Uma cozinha, tudo, é uma estrutura gigantesca. Aí você tá pensando em voltar um investimento para você. Aí você tem que tirar mais investimento do, É, do teu bolso para colocar no negócio. Isso é muito difícil. Então eu pensei muitas vezes em desistir, mas eu sou aquela pessoa persistente, sabe? Eu não desisto fácil, sabe? Então quando eu quero uma coisa, eu vou até o final. Então eu falei assim, meu, eu vou pagar para ver. Então ali quando depois que eu abri o negócio e veio a pandemia e tinha aquele, agora vamos abrir, agora vai fechar de novo, tem a primeira onda, a segunda onda, foi aquela loucura. E aí com os funcionários, aí manda funcionário embora, aí depois contrata de novo funcionário, porque a gente não tinha dinheiro em caixa para ficar bancando funcionário em bancando, casa. exato. Então, de 10 pessoas na equipe, eu tive que mandar as 10 embora. E eu fiquei tocando a cozinha do Sozinho delivery praticamente. sozinho. Entendeu? Então, é muito complicado isso. Então, mas foi ele criou muito lastro para mim, na minha vida, isso aí. A pandemia foi uma divisão de águas, porque me fez ficar mais cascudo para a vida. Porque não é tão fácil assim, sabe? Não é. Tem coisas que a gente pensa, putz, eu vou abrir meu negócio, vai ser fácil. Eu tinha essa visão. E Muitos têm, né? muitos têm. Muitos têm. Fala assim, vou abrir meu negócio, meu, vai E ser como foi essa tranquilo. virada de chave para empreender, montar o próprio negócio? Quais os desafios que você encontrou? Aonde você viu que tinha um gapzinho lá que você teve que buscar ajuda? Como foi os primeiros dias empreendendo? Voltando um pouquinho lá atrás, depois que eu saí do programa, algumas pessoas me procuraram para fazer sociedade, para abrir restaurante. Eh, eu acabei aceitando de uma pessoa para fazer essa sociedade. E a sociedade ela não é fácil. É até um gancho que eu ia puxar aqui. Sociedade, eu falo que é igual um casamento, né? Que você tem que entender o que aquela outra pessoa está pensando, é, respeitar a visão do teu sócio, porque tem muita trocação de farpas. Exato. É muito difícil. Então, no começo já foi difícil para abrir o negócio, porque, putz, você vai colocar quanto? Eu coloco quanto? Eu vou entrar com Já começa operacional. por aí, Já né? começa por aí. Então, aí começa a obra. Obra, todo mundo sabe que não é fácil, vai dinheiro. E Então, sempre mais do que o previsto. aí no segundo mês da obra, no restaurante, a casa começou a ter algumas fissuras na parede. E o pessoal falou assim, putz, eu acho que é meio estrutural. Nossa, E ali entrou outra empresa, a gente teve que pagar outra empresa para colocar aquelas para vigas reforçar, para né? reforçar a estrutura. Então, na parte de obra já é um desafio. Então, Tem toda uma adaptação também, que não é simples, né? é, Dimensionar, eu acho que é muito complicado você dimensionar. é muito, é muita informação que eu não sabia. E isso é bem bacana para mim. Foi bem bacana para mim, porque tipo, eu não sabia essa parte estrutural do negócio. Eu entendia do cardápio, eu entendia da consultoria, da parte financeira, de como tocar o negócio.
Mas a parte de obra, de como, quanto custa o valor de um cimento, quanto custa a mão de obra, é muito complicado. Foi bem complicado para mim essa parte. E você hoje ainda está com o restaurante? Não, eu resolvi vender o restaurante. Faz 1 ano e meio que eu vendi o restaurante. Por conta que, para mim, foi um aperto no peito muito grande. Mas durante esse tempo que eu fiquei com o restaurante, eu falo para todo mundo que eu não vi o meu filho crescer. Então, isso foi o porquê eu vendi o meu restaurante. São Que eu preciso. decisões que a gente tem que tomar, né? Ainda mais nessa área, a sensação, aliás, não é nem sensação, é realidade. A gente fica escravo. É muito, você trabalha de segunda a segunda. Então, para você que tá no negócio, para você que o negócio depende de você, E por mais que você tenha uma equipe, não tem jeito, tem que estar lá, né? eu sempre costumo falar, dependendo do negócio, a equipe nunca vai conseguir entregar o que você quer. A alta gastronomia ela é muito complicada para você ter uma entrega 100% efetiva. Então, às vezes você consegue. Tem muita gente que tem restaurante de alta gastronomia, mas o funcionário entrega 90%. Eu sou um pouco sistemático com isso. Eu preciso estar na operação. Então, cada prato que sai da cozinha, eu queria olhar para ver se tá perfeito. Precisa ter aquele controle de qualidade final, né? Precisa. Porque nem sempre você consegue ter a segunda chance para causar uma boa primeira impressão para o cliente. A primeira impressão faz o teu cliente voltar. Então, no começo do restaurante, eu e meu sócio optamos por não ter marketing. Falei, não preciso de marketing. Eu vou ser o meu marketing. E eu quero que aquele cliente volte. E aquele cliente vai voltar e vai me trazer. Depois de 6 meses, a gente começou a colocar o marketing em jogo. Mas os primeiros clientes eram para mim testar se eu estou fazendo certo. Se os processos estão tudo ok. Se eles vão voltar. E o cliente começou a voltar e começa. O melhor marketing é aquele boca a boca. Aí você vai falar para um amigo teu, do amigo teu vem falar para um primo e vai voltando. E o cliente começa a voltar, começa a ver que o restaurante não é só um momento de prazer ali. É uma experiência. Entendeu? Ali você tem um negócio totalmente diferente. Você tá ali degustando um prato que não é só apenas comida. Não tô ali me alimentando somente isso. Eu tô tendo uma experiência gastronômica. É essa identidade que eu quis buscar para o meu restaurante. De fazer aquilo que eu gosto. Eu chamo minhas cozinhas de laboratório. Eu gosto de inventar dentro da cozinha. E a minha cozinha no meu restaurante foi por muito tempo assim. Então ali eu viajava e colocava textura, aroma, sabor. Isso fez o restaurante ter um grande sucesso o tempo que eu fiquei. E como chefe, você tem o mesmo prazer em comer do quanto você prepara? Eu tenho. Todo mundo fala que sente gosto de ver eu comer. Porque eu amo isso. Eu amo comer, eu amo degustar. Principalmente coisas novas. Tá? Então, se aqui se a textura tá boa, o gosto tá bom, o aroma tá bom, eu mudo até a fisionomia. A comida me dá prazer. Isso é bem bacana outras pessoas me olharem e falar assim, meu, você come diferente, cara, você porque parece é outro que olhar, né, na apreciação. Você tá tendo um prazer ali em comer aquela comida, às vezes é uma comida simples. Mas você gosta de comer a sua própria comida ou experimentar de outros chefs? Não, eu gosto ambas as partes. Eu gosto de experimentar outras tem coisas. Gente que às vezes não gosta de comer a própria comida. Não, né? eu como, porque eu tenho tudo que eu faço. Então, hoje em dia, lógico, a gente não tá mais 100% na operação. Então, você ensina, você prova para ver se ele conseguiu chegar onde você quer.
se o cozinheiro, se o auxiliar ali, ele tá conseguindo chegar no que você espera dele. Então, quando você prova, você fala assim, meu, parece que ele fez parecido comigo. E essa é a parte mais difícil, que eu acho que no reality foi o grande desafio, você agradar jurados, que cada um tem uma percepção às vezes diferente, né, um paladar diferente. É muito difícil você agradar todo mundo. Eu tentei não arriscar tanto lá. Eu optei por uma estratégia mais... Conservadora ali. vou ser conservador, eu vou aqui tranquilinho, vou fazer os pratos que eu tenho mais segurança, mas vou tentar agradar todo mundo. Lógico, eu queria viajar ali, para eles conhecerem um pouquinho mais da minha essência. Mas eu optei por outra estratégia, de tentar, às vezes, em alguns restaurantes a gente tem que ter essa estratégia mais conservadora, porque o dono do restaurante ele pede isso. Então, eu quero atender aqueles meus clientes que já estão ali acostumados com o trivial. Você consegue fazer esse trivial um pouco mais elaborado? A gente consegue. Então você não arrisca tanto. Não tem tanta criação. E durante o reality, vocês tinham oportunidade de experimentar o prato do outro concorrente, alguma coisa, ou não? Ali a gente era em 4 pessoas, a minha equipe, que era a equipe do André Mifano, e todos viraram amigos ali, né? E um provava do outro. Isso foi bem bacana, isso ajudou muito. Imagino. Então, cada um provava do outro, meu, tá bom, o que você acha? Porque o paladar é diferente. Não tem jeito. E qual foi o prato mais fantástico que você viu lá durante o reality? Difícil pergunta, hein? Porque todo mundo mandava muito bem ali dentro. Todo mundo eram fora da casinha. Então, para você estar ali dentro, você tem que ser um pouquinho fora da casinha. Tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto. Mas eu acho que a minha bochecha foi a sensacional, porque eu consegui fazer uma bochecha em 5 minutos. Foi então, inédito, né? então acho que nem você acreditava que daria tempo, né? Depois eu tentei e não consegui fazer. E outra coisa também que é bem interessante. Por que na cozinha existe tanta pressão? É pressão de tempo, é pressão de qualidade, e muitas vezes também o chefe de cozinha põe muita pressão, né? Eu acho que é pela entrega. Todo mundo que ela quer. A pressão existe porque quer entregar com perfeição. Então, essa pressão por tempo muitas vezes acaba atrapalhando. Por muitos anos, eu era aquele chefe de cozinha que colocava pressão em todo mundo. Muitas vezes tive que às vezes pisar. Isso não é legal. Para mim, todo mundo tem chance de mudar. E hoje eu falo que eu mudei a minha visão de dentro da cozinha. Então, já levei processo por conta de ser ignorante, de falar coisas sem sentidos. E hoje eu mudei. E vejo que não precisa pressão para você entregar um melhor prato. Não precisa. Você precisa, lógico, você precisa entregar credibilidade aos teus funcionários, aos teus colaboradores. Você precisa saber cobrar, mas não precisa só bater. Na cozinha de antigamente era só bate, só bate. Só gritaria. Só gritaria. Isso mudou de um tempo para cá. Eu aprendi assim. Eu aprendi batendo. Então isso Você aplicou o que você aprendeu, você vivenciou isso muito lá. Isso. Então, lógico, muitas vezes a gente batia na maneira de falar, literária de falar, mas você parava pra pensar e falava assim, meu, fiz besteira, cara. Isso fez eu cada dia mais pensar de forma diferente. Falei assim, meu, eu preciso fazer isso pra me entregar o melhor prato? Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ser ignorante com uma pessoa que às vezes a pessoa saiu de casa, um auxiliar de cozinha saiu de casa, demorou 3 horas para chegar no restaurante, para a pessoa ser humilhada.
do jeito que eu já fui. Eu já fui humilhado. Então, é muito difícil. É muito difícil isso. A hora que você começa a pensar nessa parte, tipo, que você não precisa ser ignorante com a pessoa e como ela vai fazer para entender o que eu tô falando de uma maneira mais tranquila. E motivar também, né? Porque a motivação, às vezes, é mais do que você ser ignorante. É mais fácil você motivar, de você dar linha ali para ele, do que você bater nele. Que esses realities trouxeram muito essa realidade que a gente mal conhecia de dentro de uma cozinha. E outra coisa que chama muita atenção é que nos diversos programas que existem, né, a crítica ela é muito pesada também, né? Existe o lado positivo, mas normalmente a crítica ela é muito pesada. O quanto isso você acredita que faz realmente a pessoa pensar o quanto aquilo é efetivo para a pessoa, ainda mais pensando num programa que você tem jurados, não poderia ser um pouco mais orientativo no seguinte sentido, isso aqui não ficou bom por causa disso, mas por que você não pensa em, na próxima vez, fazer de tal forma, tal jeito, né? Poderia ser um pouquinho mais orientativo também. E eu acho que tudo é a maneira de falar. Às vezes, é, que eu falo como ignorância. Às vezes, na maneira que você está falando com a pessoa, principalmente no The Taste eu não tive isso, mas em outros realities Mais... é mais pesado. Tipo, pô, a pessoa tá tentando entregar o máximo, tá ali, entregando o máximo, pra um jurado vir esculachar o que ela tá fazendo? Não. Até porque ali a imagem é pública, né? É um negócio assim que... E isso faz, às vezes, por muitas vezes, eu já vi gente falando pra mim que por conta de uma crítica, largou a profissão. Desiste, exato. Desiste. Porque a pessoa foi criticado, uma crítica tão feia àquela pessoa. Às vezes a pessoa perde confiança em continuar aquilo. Será que é isso mesmo que eu quero, né? Às vezes a pessoa está em dúvida, está ingressando, está dando sentido nessa carreira e daqui a pouco tudo vem por água abaixo, né? E você perde a vontade de estar ali na cozinha. Por conta de que uma pessoa não gostou do teu prato. Ou por conta de 4 pessoas, não importa. Mas é tudo tem uma maneira de falar. Tudo tem um jeito de se expressar. Foi o que você disse. Seria muito mais simples falar assim, putz, eu não gostei do seu prato. Só que ele teve uma textura, teve sabor. Só que a apresentação não foi legal. Tentar colocar algumas críticas construtivas. Exato. Ao invés de, para falar o português claro, esculachar. É que também dá ibope, né? Isso é verdade. Hoje em dia é só assim. E como a maratona entrou na sua vida? Eu corria, né? Quando jovem, comecei a correr aí com 16, 17 anos. Fiz meus primeiros 10 quilômetros quando eu tinha 16 anos, 10 quilômetros da Tribuna FM. Umas provas mais tradicionais de Santos. E corri aí até os meus 24, 25 anos. Só que teve um momento que eu parei. Quando eu fui para fora, eu parei de correr por conta muito frio. Cheguei a correr lá algumas vezes, mas parei de correr. E só dediquei aos estudos, ao trabalho. E cheguei a pesar 100 quilos. Caramba. 100 quilos. Depois que eu parei. E para você Também voltar... comeu o dia inteiro lá, frio já dá uma fome. Era comida. Guinness. Uma das melhores cervejas que existe no mundo. A Guinness. Então, ela tem muito açúcar. Então, isso fez eu chegar aí os 3 dígitos na balança. Então, para você voltar a correr, eu acho que é muito difícil. E foi difícil para mim. Tá? Eu voltei a correr faz 3 anos. Vão fazer 3 anos que eu voltei a correr. Com 100 quilos, para você correr não é fácil. Só que eu tinha uma memória muscular muito grande lá atrás. Isso me fez conseguir essa perda de peso mais fácil. Então, agora eu estou com 72 quilos.
Então, de 100 para 72 é muita coisa. Em quanto tempo? Em 2 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então, em 2 anos eu consegui ter essa redução de peso. Tem muita gente que prefere ir para cirurgia, né? Mas não precisa. Exercitar, alimentação. É alimentação e exercício. E a corrida me ajuda muito. Me ajuda muito na cozinha, na minha profissão. Porque antes eu tomava calmante para dormir na época do restaurante. E agora não. Agora eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e correr. Então é muito mais saudável do que você tomar um calmante. Entendeu? Então. Alivia o estresse também, né? O nível de dopamina que a corrida libera é muito melhor do que um calmante. E hoje eu tento influenciar todo mundo nessa parte da corrida. Porque é muito prazeroso correr. Hoje eu corro por prazer, não, lógico, a gente gosta sempre de ter de bater o seu RP, que é o recorde pessoal, você sempre quer ter um melhor tempo, mas não é só isso, é o prazer de estar ali com os amigos, que acabam virando seu psicólogos. O resultado é o menos importante. O resultado é o menos importante. Isso me ajuda todo dia, me ajudou a evoluir como pessoa, essa parte de voltar a correr maratona. Lógico, não é fácil. Não é fácil correr. Tem gente que pensa que correr é colocar um tênis e sair por aí. Não, não é. Não é isso. Então, se requer alguém te assessorando ali. Isso é fundamental, né? Para você, às vezes você acaba se machucando. Por besteira, né? Por besteira. E aí você não pode correr o resto da sua vida. Então vale a pena ter alguém te acompanhando. Você estava me contando também dos projetos para 2025 que são fantásticos. Conta um pouquinho para a gente. Em 2024 eu tive muita procura de eventos. Depois que eu fechei o restaurante, a gente fazia muito evento dentro do restaurante. Então, em 2024 a gente teve muita procura. Então, eu resolvi esse ano de 2025 de abrir uma empresa de eventos voltado para eventos corporativos, mini wedding, que está muito em alta. Evento também de festas de casamento, 15 anos, mas esse evento é personalizado. Então, essa empresa vai ser voltado para eventos personalizados. Então, eu vou entender o que aquele cliente quer, o que ele está buscando ali com o cardápio, montar um cardápio especial para ele, para aí sim ele tornar aquela parte que eu falo que todo evento, dependendo se for pessoal ou profissional, é como se fosse um sonho. A gente tá entregando um sonho, principalmente uma festa de 15 anos, uma festa de casamento. Então, são momentos únicos. São momentos únicos. Então, eu quero poder entregar um evento com perfeição para esses clientes que me procuram. Então, essa empresa vai ser voltada a esse segmento de evento, mas eventos personalizados. Então, 2025 vai ser um ano aí de muito sucesso, se Deus quiser. Então, se você está pensando em realizar um evento em 2025, sua filha está fazendo 15 anos ou pretende se casar, não deixe de procurar o Bruno. Para quem quiser te acessar, quais são as suas redes sociais, seu contato, quer deixar? Meu Instagram é @brumonreal, BRU Monreal. E o meu telefone para contato é 11 9737 62642. E em paralelo você vai continuar também fazendo as consultorias, né? As consultorias seguem a todo vapor. Como é que funciona essas consultorias? As consultorias é desde a parte de estratégica de cardápio, de entrega de cardápio, até consultoria financeira também para restaurante. Eu também faço algumas partes de financeira do restaurante, administrativa, para saber valuation do restaurante, para ver se a pessoa quer vender o restaurante. Então, essa parte de consultoria, ela engloba bastante coisa. Treinamento de funcionários. Então sempre que alguém tem um negócio e quer alavancar suas vendas, aumentar o seu faturamento, eu estou à disposição para poder atender.
Uma coisa que a gente tem visto muito no mundo corporativo são empresas levando seus executivos para cozinharem, né? Terem essa experiência, né? Você, inclusive, já participou de um, né? Organizou um. Sim, sim, um evento que eu tive que falar inglês, tive que voltar a falar inglês. Foi bem bacana, que é uma experiência legal para os executivos. Porque, na verdade, todo mundo está acostumado a fazer aquele evento 6 tempos, 7 tempos, todo mundo sentadinho, e vai lá, degusta a comida. Não, eles fizeram a comida, isso está muito em alta agora. Eles fizeram a comida e depois trocaram os pratos. E tiveram que adivinhar quem fez cada prato. Então, é muito bacana isso. Porque você tá com a mão na massa. Esse evento com a mão na massa, às vezes o executivo não tem tempo para cozinhar em casa. Exato. Tem uma pessoa que cozinha para ele, ou então... e ali ele teve um momento de desestresse. Porque às vezes cozinhar, para algumas pessoas, é uma forma de ter terapia. Para mim não tanto, porque é mais estresse do que terapia. Mas para algumas pessoas é terapia. Maratona, né? Minha terapia é maratona. Mas foi bem bacana essa parte do evento corporativo. E que recado final você daria para quem está nos assistindo? Eu acho que o recado que eu preciso passar para todos é que todo mundo tem a chance de mudar. Eu mudei como pessoa, principalmente dentro da cozinha. Como eu já falei, pisei em muita gente e hoje eu faço diferente. Hoje eu trato a pessoa como ela deve ser tratada, com uma transparência, com respeito. E esse recado eu passo para todos os chefes de cozinha. Todo mundo que trabalha em cozinha, eu acho que pensem um pouco mais antes de agredir verbalmente uma pessoa. Porque a pessoa não sai da casa dela querendo às vezes ser agredida verbalmente. Isso me fez evoluir como pessoa, então eu espero que todo mundo tenha essa chance de mudar como eu mudei. E 2 perguntas finais. Você falou muito de memória afetiva de uma comida. Qual que é a sua? A memória afetiva, eu não posso falar muito porque senão eu me emociono, mas os meus avós, eles me ensinaram muita coisa. Me ensinaram muita coisa. Tanto o meu avô quanto a minha avó, que já se foram, mas eu carrego dentro do coração. Meu avô era um dos maiores cozinheiros. Fazia um frango frito que ninguém fazia, que nunca vi alguém fazer igual. No fogãozinho ali a lenha. E a minha avó fazia uma dobradinha que ninguém faz. Nunca vi alguém fazer uma dobradinha igual ela. Então, eu acho que eu nunca mais vou comer alguma coisa parecida com o que eles faziam. Porque eles faziam com amor. Com muito amor. E eu espero que isso nunca acabe na gastronomia. Que o amor pela profissão nunca acabe. Porque muitas vezes vem o estrelismo. E o estrelismo acaba deixando o amor à parte. Atrapalha. E para quem você gostaria de cozinhar e que prato? Para quem eu gostaria de cozinhar? Se for para parar para pensar assim nessa parte literária, eu gostaria de cozinhar para os meus avós. Principalmente para o meu avô, porque ele se foi, eu era muito novo. Que bacana. E eu queria que ele provasse a minha comida. Ele não... muito orgulho, com certeza. Ele se foi antes de eu conseguir adquirir essa bagagem toda. E eu queria um dia... Sei que ele sempre está comigo, mas eu queria um dia poder cozinhar para ele. É isso aí. Obrigado mais uma vez pela sua presença, uma história maravilhosa, muito sucesso para você nos novos projetos agora para 2025. Tenho certeza que vai bombar de eventos para poder realizar. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite.
Um abraço a todos. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí nos comentários. Inclusive, que comida, né, você gosta de comer? Deixa aí as suas comidas preferidas. Compartilhe também esse conteúdo com pessoas que com certeza vão gostar de conhecer mais a história do Bruno. E até a próxima com mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Obrigado.